evangelista. A revista Expressão Jovem entrevista a evangelista Maria Lorena Ufart, a irmã Lorena, que fala sobre suas experiências com Deus, sua mocidade e sua vida missionária. Irmã Lorena, como foi o seu nascer de novo e que idade a senhora tinha? Eu tinha 13 anos de idade quando fui levada pela primeira vez a uma igreja evangélica. Eu era uma pessoa paralítica, sem esperança de vida, mas no dia em que cheguei à igreja pentecostal Deus é Amor, Jesus Cristo me deu vida, me levantou. Qual a maior experiência que a senhora teve com Deus? A maior experiência da minha vida foi ter um encontro com Jesus. Ainda jovem, eu dediquei a minha vida toda à obra ministerial da Igreja Pentecostal Deus é Amor, buscando almas para o Senhor. Eu era ainda bem jovem, e não queria, de maneira nenhuma, pregar. Eu queria louvar ao Senhor, fazer outras atividades na igreja, eu só não queria pregar a palavra do Senhor. Lembro-me que o Nid, o pastor, me convidou para pregar, era um sábado à tarde, olhei para o pastor e disse que eu não sabia pregar e não ia pregar. Lembro-me como se fosse o dia de hoje, eu fui ferida pelo anjo do Senhor. Depois que falei não para o pastor, dentro de 2 horas eu já estava no hospital, e muito mal. Deu-me um câncer pulmonar. Sofri muito, passei 15 dias em coma no Hospital do Câncer, em Curitiba. Mas depois desses 15 dias, num domingo à tarde, eu estava com uma angústia muito grande, uma dor muito profunda, era o dia de Santa Ceia na igreja. Lembrei-me da Santa Ceia, lembrei-me que os jovens e o coral estariam cantando naquele dia, mas eu não poderia participar porque estava internada. Virei meu rosto para a parede e chorei muito. Pedi que Deus me desse uma chance, uma oportunidade. Disse que se o Senhor me levantasse do leito daquele hospital, eu iria pregar a sua palavra. Em grande pranto clamei ao Senhor, e foi naquele momento que Deus me ouviu. Tive um arrebatamento do Senhor, e quando voltei a mim, eu já estava curada, dentro daquele hospital. No domingo tive essa experiência com Deus. Na segunda-feira à tarde, às 14 horas, o médico me deu alta, porque o câncer já tinha desaparecido, não tinha mais nada. Os médicos ficaram muito confusos, me deram alta e falaram que era para eu voltar dentro de 10 dias, para repetir os exames. Cheguei à igreja e disse para o pastor, a partir de agora, quando o senhor precisar, estou disposta a pregar. Então, foi uma experiência muito grande no tempo da minha mocidade. Foi uma das grandes experiências, ali pude ver que Deus não olha para a idade. Quando o Senhor chama para pregarmos a sua palavra, temos que ir. Qual foi o primeiro país que a senhora evangelizou? Como foi esse primeiro contato da irmã? A Índia, na Ásia. Eu orava muito ao Senhor, Deus tinha feito promessas. Um dia, estando eu na igreja de Curitiba, o pastor que dirigia a Índia naquela época, passando pelo Brasil em busca de missionários jovens, disse para mim, irmã Lorena, quer fazer uma campanha na minha igrejinha? Eu disse, vou, pastor. Onde é a sua igrejinha? Ele respondeu, é perto daqui. É em Goa, na Índia. Aceitei o convite e fui, sem olhar para as dificuldades, sem pensar na distância. Aceitei o desafio. Em qual país a senhora encontrou maior dificuldade para evangelizar? O país em que encontrei maior dificuldade, até o dia de hoje, foi a Alemanha. Eu senti um espírito de orgulho próprio, o orgulho financeiro, na vida daquele povo. Como é a aceitação do evangelho? Bastante difícil. Principalmente os jovens de países de primeiro mundo, que são jovens viciados, jovens sem esperança de alcançar uma vitória. Quando você fala de Cristo para eles, eles dizem que Deus não existe, que eles nunca o viram, e que não creem. Acham que tem tudo. Eles acham que têm tudo, têm dinheiro, têm bonança, e não precisam de Jesus. E qual a maior dificuldade que um missionário encontra ao iniciar uma obra em outro país? A renúncia própria. Renunciar a si mesmo é a maior dificuldade. Em primeiro lugar, são as saudades que batem,
começa-se a lembrar de o que se deixou para trás. Mas quando vamos num só propósito, no objetivo único de buscar almas, nós vencemos essas muralhas. Qual a situação atual do evangelismo mundial? Faltam muitos países para serem evangelizados. Deus tem que levantar, com urgência, milhões de jovens para as obras de missões. Que países a senhora acha que mais precisam de jovens no campo das missões? Principalmente os países de primeiro mundo. Jovem chama jovem. Eu vejo, ali, milhões de jovens que tiram a vida por causa da droga, eles começam a se drogar e depois ficam com vergonha de sua situação diante da sociedade. Tenho certeza de que se Deus levantar jovens para serem enviados para esses países, muitos desses jovens estrangeiros irão se converter, com mais facilidade. Que tipo de trabalho a irmã realizava, antes do chamado para missões? Antes do chamado de missões, eu fazia visitas, distribuía folhetos, cantava, fazia programa jovem, toda a oportunidade que o Senhor me dava, eu abraçava. Durante a sua mocidade, a senhora já pensava em viajar? Sempre, desde criança, me lembro de que eu tinha desejo de viajar. Então, eu creio que o chamado do Senhor já vem desde o ventre. Eu sentia o desejo de estar viajando, não podia ver ônibus, aviões, que já sentia esse desejo. Alguma vez algum propósito da irmã chegou a ser surpreendido pela vontade de Deus? Sim, muitas vezes eu já estava com minhas viagens marcadas, quando chegava a hora do embarque eu sentia que o próprio Senhor estava me impedindo. E quando eu orava e consultava o Senhor, ele dizia que era para eu aguardar, porque a fúria de Satanás era muito grande, e se eu fosse aconteceria alguma tragédia. Faz-me lembrar daquele versículo que diz que Paulo foi impedido pelo Espírito de Jesus de ir para a Betânia, Atos 16 versículo 7. Alguma vez a senhora chegou a sentir-se sozinha? Isso é constante. Quando me sinto assim, nunca me abro com ninguém. Eu gosto de me encerrar no meu quarto e buscar ao Senhor, em lágrimas. E a resposta vem na hora. Eu aprendi com o Senhor a não murmurar, seja qual for a luta, mas a confiar no livramento e na misericórdia divina. Que lugar a senhora gostaria ainda de visitar? Israel. A irmã nunca esteve lá? Não, é um dos países que até agora não pude ir. Eu creio que o povo lá é duro, mas é o povo da promessa. Eles precisam aceitar a Jesus, precisam conhecer o verdadeiro Evangelho. Tem igrejas lá, mas só de outros ministérios. Eles precisam ouvir a palavra do Senhor Jesus, e eu tenho certeza de que Deus tem muitas almas lá. A senhora já chegou a ser rejeitada em algum lugar onde foi pregar? Como foi? Sim. Foi na Romênia, um país recém-saído do sistema comunista. Fui rejeitada porque eu não usava lenço na cabeça. Lá as mulheres têm que usar o lenço, é o único costume do país. Eles ainda estão incluídos naquele versículo que fala que é para a mulher pôr o véu. Eles acham que é uma falta de educação nos apresentarmos a Deus sem o lenço na cabeça. Quando subi no altar, sem o lenço, vi que algumas pessoas se levantaram e saíram da igreja, mas outras ficaram. E eles começaram a ver que Deus não olha para o lenço, porque Deus começou a operar, a derramar a porção dobrada do seu espírito. Deus fez uma obra muito bonita. No outro dia já havia mais pessoas na igreja do que no dia anterior, e as mulheres tiraram os lenços. Em alguma outra viagem a senhora teve dificuldades transculturais? Tive, na Polônia. Esse é um país bastante difícil. A Europa Baixa tem países que faz poucos anos que foram libertos do comunismo. E ali, na hora do culto, algumas pessoas se levantaram, pediram para eu parar a mensagem e começaram a fazer perguntas.
Mas o Espírito de Deus não nos desampara nestes momentos e todas as perguntas que me fizeram o Senhor me deu sabedoria para responder dentro da palavra de Deus. Pude ver que naquele dia o diabo foi derrotado e aquelas pessoas aceitaram a Cristo, em lágrimas. Quantos países comunistas a senhora já visitou? Foram 4 países: a Polônia, a Romênia, a Rússia e Cuba. E há dificuldade, ainda, para pregar nesses países? Há muita dificuldade, porque a mente do povo, ali, é fechada. Eles só creem no que podem apalpar, não creem naquilo que não veem. Tem que ver, para eles crerem. Quando acontece de desaparecer um caroço, através do poder Deus, ou uma hérnia, eles vão até a pessoa, querem apalpar, querem ver se realmente desapareceu. São iguais a Tomé. O que a senhora sente que falta para a nossa juventude? Um avivamento do Espírito Santo. Porque, se esse avivamento acontecer, vocês vão sentir mais desejo de buscar almas. Vão sentir uma chama dentro do seu peito, porque missões não é somente viajar. Onde tem uma alma perdida, há um chamado para missões. Lembro-me de como comecei a fazer a obra do Senhor. Eu não comecei viajando, comecei distribuindo folhetos no meu trabalho. Eu não perdi a oportunidade. Eu trabalhava e dentro do meu próprio trabalho sempre entregava folhetos. É assim que o jovem tem que começar. É assim que o jovem tem que começar. O Espírito Santo de Deus, que vai contemplando o seu desejo de ganhar almas, vai adquirindo uma confiança em você. Muitas vezes as pessoas pegavam o folheto, amassavam e jogavam no meu rosto. Eu me calava, juntava aquele folhetinho amassado, desamassava-o e dava-o para outra pessoa. E nessa época, em que a senhora estava no meio de ímpios, a irmã sentia muita rejeição. Muita rejeição, muita humilhação. Fui criticada, eu era desprezada, mas sentia-me feliz. Eu não tinha vergonha das minhas vestes, nem do meu cabelo. Ainda bem jovenzinha, eu me sentia alegre quando alguém me criticava na escola, eu dava glórias a Deus. Eu agradecia ao Senhor, dizia: Senhor, não sou digna de ser rejeitada por causa do teu nome. Não sou digna de ser humilhada, Senhor. Mas o Senhor foi, e eu te agradeço, porque também sou. Para mim, era um orgulho sofrer por amor ao Senhor. Até mesmo nas salas de aula, os professores muitas vezes me rejeitavam duramente e me faziam ameaças, mas o Senhor sempre me dava um escape. Hoje, muitos ex-colegas meus de trabalho, para quem naquela época eu já pregava e orava, eu tenho visto na igreja, firmes. Então, foi uma semente que já comecei a lançar desde jovem. Na sua opinião, o que é mais necessário para a vida espiritual da mocidade, hoje? A oração, porque se orarmos, não tem muralha que não possamos vencer. Principalmente os jovens que cantam em grupos, para vencerem as tentações, para vencerem os maus pensamentos, só tem 2 armas, a oração e o jejum. Conte-nos alguma experiência recente com Deus que a irmã queira relatar aos leitores. Tem a experiência de uma jovem que estava ingressando num convento de freiras, na Espanha, e caiu de uma certa altura, ficando paralítica. Ela tinha que se apoiar em cima de 2 grandes muletas, então mandaram-na embora, dizendo que ela não poderia continuar os estudos para tornar-se freira, sendo paralítica. Essa jovem chegou à igreja através do programa de rádio, porque ela estava querendo tirar a própria vida. O sonho dela era ser uma freira, era ser fiel a Deus, mas desde o momento em que ficou paralítica, ela não poderia continuar os estudos até formar-se. Ela disse que tudo parecia que tinha se acabado, para ela. Quando chegou à igreja, ela disse: Senhor, para mim tudo se acabou. Estou aqui apoiada em 2 pesadas muletas. Isso foi num sábado à tarde, em que estávamos pregando. Quando ela começou a ouvir a palavra, começou a chorar muito. Ela soluçava, ouvimos os seus soluços, do meio da igreja.
Na hora do apelo ela foi à frente, com as duas mãos apoiadas sobre as muletas. Ela disse: Jesus, ainda resta uma esperança para mim, que és tu, Senhor. E, ali, aquela jovem de 17 anos levantou a sua mão e aceitou a Jesus. Aí ela falou para mim que sentia uma alegria tão grande, a qual ela nunca havia sentido durante todo o tempo em que ela estava no convento. Ao conversar com o pastor que está na Espanha, há poucos dias atrás, ele me relatou que ela já vai se batizar. Então, para mim foi uma alegria muito grande ver mais uma ovelhinha perdida, que foi achada. Hoje ela não é uma freira, mas é uma salva em Jesus. E tão lindo que a senhora até se emocionou. Qual foi a manifestação do Espírito Santo que mais emocionou a irmã? Muitas vezes eu sinto uma manifestação muito grande do Senhor, durante a madrugada. É algo que nos faz não somente falar em mistérios, mas gritar de alegria. Também me lembro de um congresso jovem, em Lisboa, no mês de outubro. Quando aqueles jovens abriram a boca e começaram a louvar o Senhor, eu e a igreja cantamos junto com aqueles jovens e o Espírito Santo começou a batizar. Um dos jovens, o nosso irmão Daniel, filho do pastor Hermínio, foi batizado pelo Espírito de Deus com o dom de variedade de línguas. Ele foi tomado pelo Espírito de Deus às 3:00 da manhã, de madrugada, e só parou de falar às 10:00. Ele falava em todas as línguas que já pude ouvir na terra. E como foi o seu batismo com o Espírito Santo, irmã Lorena? O meu batismo com o Espírito Santo foi em casa. Orando ao Senhor, numa madrugada, o Espírito de Deus me batizou. Eu sentia como se baldes de azeite quente fossem jogados sobre mim. Comecei a falar em mistérios, o poder foi tão grande que meu corpo não resistiu, e eu caí, falando em mistérios. Eu me embriaguei do Espírito, essa é a palavra certa. Que palavra a senhora deixaria para os jovens crentes, que ainda não têm o batismo com o Espírito Santo? Que busquem ao Senhor, até em casa, no seu quarto. Clamem ao Senhor, porque o batismo com o Espírito Santo é necessário. Sem o Espírito Santo não vencemos a batalha. O jovem batizado com o Espírito Santo sente temor, tem medo de perder aquilo que recebeu do Senhor. A paz, a alegria do Espírito Santo é algo necessário na vida de um jovem. Conte-nos um livramento que a senhora tenha recebido. Dos muitos livramentos que já recebi, um que marcou a minha vida foi numa campanha que eu estava fazendo em Maringá. Na hora da mensagem, Deus trazia-me um versículo no livro de Amos 4 versículo 12, que fala: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Foi uma noite em que Deus derramou muito do seu espírito, eu vi maravilhas tremendas, na cidade de Maringá. Mas na volta, quando já era mais ou menos 3:00 da madrugada, entre Curitiba e Ponta Grossa, o motorista cochilou. O ônibus saiu da estrada e foi para um despenhadeiro. No momento em que o ônibus foi virar, eu vi 3 seres de branco, que disseram: Não temas, nós vamos escorar o ônibus. E o ônibus entrou em uma árvore muito grossa, um eucalipto, que se quebrou e espetou o ônibus. O ônibus ficou balançando no ar. Todos os que estavam naquele ônibus ficaram feridos, uns quebraram a perna, outros quebraram o braço, a clavícula, todos se machucaram. 8 pessoas morreram naquele acidente, mas eu e a irmã que estava comigo, pela misericórdia do Senhor Jesus, não sofremos nenhum arranhão. Deus não permitiu que nós duas ficássemos feridas. Quando aqueles seres celestiais disseram que iam escorar o ônibus, nós clamamos por socorro a Jesus Cristo. Aquele ônibus ficou pendurado no ar, mas o nosso Salvador deu-nos a grande vitória. Conseguimos sair, pular dali e buscar socorro para os outros que estavam feridos. Todos puderam contemplar que somente nós duas, que éramos crentes, saímos sem nenhum arranhão. No desespero, o povo gritava muito, de dor. Eu tive a oportunidade de falar para todos que não temessem,
porque Jesus Cristo estava conosco e iria mandar-nos a vitória. Foi como se fosse jogado um balde d'água neles, nenhum gemido mais foi ouvido, todos se calaram. Eu senti que naquele momento o Espírito de Deus anestesiou a todos. E que palavra a senhora deixaria para os jovens não crentes? Que tomem uma decisão, porque esse mundo é só engano. Este mundo é só falsidade e não tem nada para os jovens. Hoje Satanás convida para ir para as drogas, para receber o alívio, para ter dinheiro, mas na hora em que o jovem cai no mundo da droga, ele não consegue mais sair. O jovem, sem Cristo, não vai vencer. Mas o jovem que tem a Cristo, este tem um futuro muito abençoado. Este é o meu conselho aos jovens que nunca aceitaram a Jesus, hoje mesmo tomem sua decisão, aceitando a Jesus Cristo, porque só Ele tem tudo para nos dar. A senhora chegou a ter contato com alguma pessoa drogada, ou alcoólatra, que o Senhor restaurou? Muitos jovens que Deus restaurou já não tinham esperança. Eu mesma sou uma testemunha viva, porque milhões de jovens têm se convertido pela nossa pregação. Hoje já tem obreiros, evangelistas, pastores que não encontram palavras de gratidão ao Senhor, por tê-los tirado da lama, do mundo do roubo, do mundo da droga. Hoje eles podem dizer: eu estou vivo. O que a senhora tem a dizer para aqueles que têm o coração ardendo por missões? Que comecem a buscar as almas. Comecem pelos colegas de trabalho, distribuindo folhetos, evangelizando favelas, mostrando ao Espírito Santo que verdadeiramente vocês estão dispostos a sofrer pelas almas. Porque o próprio Espírito Santo contempla a nossa sinceridade e o chamado de missões vem do Senhor. A partir do momento que a pessoa recebe o chamado de missões, o Senhor quebra todas as muralhas, Ele põe por terra todas as barreiras. O Senhor coloca-nos no lugar que Ele quer. O Evangelho mostra-nos inúmeros jovens sendo levantados por Deus. Por serem os momentos finais da igreja, a senhora crê que Deus queira levantar um batalhão de jovens para a seara? No nome de Jesus Cristo, este é o plano de Deus. Deus precisa de jovens. Os futuros missionários são os jovens, que ainda têm uma longa jornada pela frente. O conselho meu é que todos os jovens se levantem num só propósito, o propósito de buscar almas. Irmã Lorena, deixe uma palavra para os jovens que sentem o chamado missionário. Que não desfaleçam nas horas das lutas, na hora das duras provas. Eu fui provada, e deixo este conselho: fique de joelhos, que o Senhor é o maior interessado em nos livrar, em nos dar força para continuarmos.